Dieta mais restritiva funciona para você? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vou responder uma pergunta de um seguidor que falou assim, ó: sinto que apenas consigo fazer dieta se for mais restritivo e focado. Pequenas mudanças não me mantêm motivado. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? É uma afirmação que ele mandou aqui e é uma afirmação extremamente interessante, tá? Hoje a gente vê um movimento na nutrição que chega a ser até um pouco bizarro, que é a tentativa de categorizar as pessoas como similares, como sendo a mesma coisa. Entenda que existem diferenças entre categorizar dados e informações a respeito das pessoas, do organismo, e categorizar pessoas de acordo com a sua personalidade, de acordo com os seus gostos, da região que mora, da adesão, enfim, são coisas completamente diferentes. Muitas vezes a melhor estratégia focada nos dados apresentados pode ser que não seja a melhor estratégia para a sua adesão. Um exemplo clássico disso é: a melhor estratégia que a gente pode utilizar para pessoas com epilepsia é dieta cetogênica. Por outro lado, pouquíssimas pessoas conseguem manter a adesão em dieta cetogênica. Então, compreende que existem algumas diferenças relacionadas a isso, e a gente vê esse movimento na nutrição tentando categorizar as pessoas de uma forma integral, como se todos fossem padronizados ali. E esse é um erro. É o erro de falar que todo mundo deve comer de 3 em 3 horas, jejum não serve para ninguém. Enfim, qualquer outra estratégia tentando aplicar para a maioria das pessoas pode ser que não seja a ideal para você. Esse caso aqui de dietas um pouco mais restritivas, ele é muito interessante porque eu também sou assim. Nós precisamos entender, e é fácil da gente compreender isso quando você começa a estudar um pouquinho a respeito das personalidades. Existe um método de análise de personalidade chamado Big Five, os 5 maiores, os 5 grandes aí. Inclusive, o Jordan Peterson, que é um psicólogo conhecido aí, por mais que fale muita besteira a respeito de alimentação e nutrição, na sua área específica aqui da psicologia, ele desenvolveu bons estudos e propagou muito bem a parte do Big Five, que é uma das teorias mais aceitas na área da personalidade. Quando a gente observa isso, olha só, e aí você começa a entender como que as pessoas tendem a seguir de maneira diferente um mesmo protocolo. As pessoas são diferentes, não adianta você querer enfiar a goela abaixo uma estratégia que vai ser igual para todo mundo. O Big Five, ele ajuda a gente a ter esse discernimento. O Big Five é dividido em 5 traços de personalidade, sendo o traço de neuroticismo, abertura à experiência, extroversão, agradabilidade e, por fim, conscienciosidade. O que nós percebemos é que pessoas com um grau maior de conscienciosidade são pessoas que conseguem ter um foco maior em uma rotina e uma criação de hábito melhor do que pessoas com um alto grau de neuroticismo, por exemplo. Nesse grau de disciplina, de foco e motivação para conseguir as coisas, nós conseguimos colocar até como polos extremamente opostos aqui, sendo pessoas com alto grau de neuroticismo, aquelas pessoas mais negativas, aquelas pessoas que veem problema em tudo, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior, pessoas que são mais agressivas no sentido de, não funciona para mim, eu já tentei de tudo, pessoas que têm um pezinho ali no coitadismo. E olha só, todos nós temos esses traços de personalidade. Algumas pessoas têm esses traços de personalidades um pouco mais desenvolvidos do que outras. Pessoas são mais sensíveis para coisas negativas. Com certeza você conhece alguém que é assim, ou se você não é assim, não tem problema nenhum ser assim. Você apenas precisa entender que são estratégias diferentes para diferentes pessoas. Enquanto para essas pessoas com um grau maior de neuroticismo, que são grande parte aí da população que possui esses traços maiores de neuroticismo, você precisa fazer pequenas evoluções, pouco a pouco, fazer a pessoa ter um autoconhecimento maior, identificar a sua evolução. Por outro lado, pessoas com alto grau de conscienciosidade são pessoas mais faca na caveira, são pessoas mais 8 ou 80. E eu me identifico muito com essa característica mais 8 ou 80, que é, se a gente vai fazer alguma coisa, vamos fazer com tudo, vamos dar o nosso melhor e vamos ver qual vai ser o resultado. E essas pessoas, elas precisam também tomar cuidado, porque muitas vezes, se você tem uma crença errada a respeito de alguma coisa, você vai com tudo 100% também. Então não quer dizer que um é melhor que o outro. Inclusive, quem tem alto grau de conscienciosidade pode ter resultados piores por escolher pessoas erradas para acompanhar elas, ou por
por escolher estratégias erradas para fazer. Então essas pessoas são a galera que vai para dietas mais restritivas, a galera que vai mais focada 100% e acaba cometendo até certos exageros que podem prejudicar a sua saúde. O restante das outras personalidades eu enxergo que não afetam tanto a questão da disciplina e rotina. Podem afetar outras questões, como por exemplo, alto grau de agradabilidade, querer comer mais comida para agradar os outros, extroversão, pessoas que estão constantemente em eventos sociais, com mais contato com álcool, mais contato com comida. Existem essas questões, mas o grande fato apelativo à rotina e hábitos é conscienciosidade e neuroticismo. A gente teve um episódio muito interessante, eu já tive alguns grupos de emagrecimento. Grupos de emagrecimento funcionam muito bem, tá? Desafios, eu acho bastante interessante essas estratégias, porque são um start para as pessoas começarem a mudar. E esses desafios muitas vezes promovem benefícios e promovem resultados rápidos nas primeiras semanas que mantêm as pessoas mais motivadas. A gente teve um grupo uma vez e colocamos todas as pessoas no mesmo grupo. Passamos as indicações, os cardápios eles eram mais personalizados, as pessoas tinham certas diferenças nos cardápios ali e vez ou outra nós percebíamos que havia muita discussão nesse grupo. Pessoas queriam, por exemplo, eu consegui tantos quilos, já perdi tantos quilos. E aí uma pessoa se sentia ofendida porque não teve os mesmos resultados. E, enfim, tinha muita discussão, besteira realmente. Foi então que eu tive a ideia de dividir essas pessoas por meio de grupos de personalidade. Então, antes da pessoa, nos desafios seguintes que a gente fez, a pessoa primeiro fazia um teste de personalidade. Então, ela fazia o teste de personalidade e a gente já categorizava essas pessoas por meio das suas personalidades para que os nutricionistas atendessem de forma diferente. Então, pessoas que tinham alto grau de neuroticismo foram colocadas no mesmo grupo de emagrecimento e tiveram os seus cardápios um pouco mais flexíveis, notando melhoras em pequenas coisas, mais um acompanhamento um pouco mais direcionado realmente ao autoconhecimento e autodesenvolvimento. E do perfil, tinha também ali da galera dos outros traços de personalidade, mas o que mais chamou atenção foi neuroticismo e conscienciosidade. Já a galera da conscienciosidade, nós conseguíamos exigir um pouco mais da dieta. E não porque a gente conseguia exigir mais deles, é porque a gente percebeu que se colocássemos dietas mais básicas, no sentido de mudança de estilo de vida, de aprendizado, essas pessoas tinham dificuldade de fazer. Essas pessoas, elas precisavam de algo mais faca na caveira realmente, precisavam de algo que fosse melhor para elas. Obviamente a gente fez isso, nós restringimos mais a dieta, porém nós restringimos até um certo ponto que a pessoa continuasse saudável, a pessoa não ia ter uma dieta extremamente restritiva que a gente vê por aí. E restrição, pessoal, não significa simplesmente a pessoa comer pouquíssimas calorias e pouquíssimos alimentos. Nós conseguimos restringir de outras formas. Por exemplo, a escolha dos alimentos, colocávamos apenas 5 opções de carboidrato, 3 opções de proteína, 2 opções de gordura. Então a variedade de alimentos ainda era grande, diferente desses desafios que colocam 1 ou 2 opções. Nós colocávamos 5, 3, bastante variedade de verduras e legumes, mas era uma dieta um pouco mais restritiva no sentido de caloria e também de variedade. Já a galera do neuroticismo era uma galera que tinha uma dieta mais flexível, com mais possibilidades de alterações. E o que nós percebemos? A galera do grupo neuroticismo dava 3 vezes mais trabalho do que a galera que era do grupo de conscienciosidade, que era uma galera do grupo mais restritivo. Por quê? Pessoas com grau maior de conscienciosidade, elas são movidas primeiro por resultado mais rápido, resultado objetivo mais rápido. Percebi que o meu peso baixou, tô motivado. Percebi que meu sono melhorou, tô motivado. Isso motiva muito mais essa galera do que as outras pessoas do grau de neuroticismo, que tem uma percepção emocional maior, alguma coisa que movimenta elas. A galera mais de valor e tudo mais são pessoas mais profundas, entre aspas, digamos assim. Já a galera do alto grau de conscienciosidade são movidas por dados. Tá funcionando, tô vendo resultado, tô vendo feedback positivo, os dados estão promissores, vamos continuar. Então a gente colocava um nutricionista no grupo de conscienciosidade, enquanto no grupo de neuroticismo tinha 3 nutricionistas para lidar com a mesma quantidade de pessoas, justamente porque a personalidade é diferente. Então você fala para mim, só sinto que eu consigo fazer a dieta quando eu sou mais restritivo e
focado, não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum, desde que o que você esteja fazendo esteja certo. O problema vai existir quando você começa a fazer um protocolo, uma dieta, um desafio, alguma coisa nesse sentido, retirando vários grupos alimentares, por exemplo. Nós tínhamos antigamente desafios como, por exemplo, Whole30, que eram 30 dias retirando muita comida da alimentação da pessoa. Então a pessoa comia pouquíssimos alimentos ali e ela fazia aquele desafio por 30 dias. Depois de 30 dias, acabava comendo o mundo inteiro de volta porque ficou muito restritivo. Então não, você pode fazer uma dieta restritiva sim, desde que essa restrição esteja adequada a você. Desde que essa restrição muitas vezes pode significar simplesmente seguir a dieta 100% no final de semana, que para muita gente isso já é uma restrição absurda, mas que para mim ou para você é normal, entende? Então assim, faz o teste, eu vou fazer inclusive a indicação para vocês fazerem o teste de personalidade do Jordan Peterson. Mais uma vez, tem o problema dele da nutrição, que ele só fala besteira a respeito da nutrição, mas a parte da psicologia, muita coisa pode ser utilizada. Inclusive esse do Big Five. Ele tem um teste, se eu não me engano, custa $10 e são 100 questões em inglês, então tem que ter um nível de inglês ali ok. Você faz aquele teste que é um teste longo e você tem a característica dos seus traços de personalidade, aquilo que tem mais em você e aquilo que tem menos. Isso é bem interessante porque consegue guiar você em certas tomadas de decisão. E recomendo para você também aí que percebeu que tem um alto grau de conscienciosidade, que você assista o vídeo do modo John Wick. Editor, coloca aqui o modo John Wick, a capa do modo John Wick, pra galera pesquisar aí. Porque pessoas com alto grau de conscienciosidade conseguem ligar o modo John Wick de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil. De forma resumida, o modo John Wick é quando você entra realmente no modo solução de problemas, no modo mudança da sua vida. Você vai ficar ali durante toda uma temporada de, às vezes, 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, totalmente dedicado e imerso a um projeto. Então você entra no modo John Wick porque você não para nunca até chegar no seu resultado final. Então assista esse vídeo que vai contribuir bastante para o seu pensamento crítico aí. Então, respondendo a sua pergunta, não tem problema você ser um pouco mais restritivo, desde que a sua alimentação forneça tudo que você necessite de vitaminas, minerais, também das calorias, que não te deixe subnutrido, que não faça você perder massa muscular. Então tá ok ser um pouquinho mais restritivo se é algo que você consegue lidar muito bem, que é algo que a sua personalidade consegue lidar muito bem. Caso contrário, não. Caso contrário, estabeleça uma estratégia mais factível com mudanças mais fáceis para você. Um exemplo clássico que eu utilizo é do chocolate. Os caras que são de alto grau de conscienciosidade saem do chocolate do brigadeiro normal para um chocolate 70%, um chocolate 80% sem problema nenhum. O sabor é mais amargo, mas logo se adapta. Pessoas com grau de neuroticismo maior precisam sair de um chocolate ao leite para um chocolate meio amargo, 60%, 65%, 70%, e assim modificar o paladar aos poucos. Então tudo é de acordo com como você vai ter resultados e adesão mais rápido. Beleza? Abraço para você e a gente se vê numa próxima.